paz de Cristo a todos. Então somente o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Não meu, não seu nome, mas o nome sobre todo nome. O nome de Jesus. É uma grande honra estar aqui conversando contigo. Abaixar um pouco o áudio e conversar. Ontem eu estava no culto e a pregadora foi muito sábia em suas palavras. Ela disse assim: não era para ele estar naquela cruz, era para nós, eu e você, estarmos naquela cruz, mas pela misericórdia dele, ele foi à cruz por nós, morreu por nosso pecado. Jesus, que vive para todo sempre, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Hoje nós vamos falar sobre Israel, e você tem duas opções. Se você for crente, você vai aumentar a sua fé. Se você for cristão, você vai aumentar a sua fé, porque eu vou te mostrar aqui na Bíblia o que está acontecendo hoje. E se você não for crente ainda, é a tua oportunidade de aceitar Jesus e pegar o final desse bonde, porque estamos em vésperas de arrebatamento, vésperas. E só você dá uma olhadinha no que está acontecendo. Olha só, por que está tendo essa guerra de Israel e os palestinos? Imagina que você morava numa casa e você foi expulso dessa casa. Anos depois você volta para essa casa e tem outra família morando nessa casa. Então, todo motivo dessa disputa é isso daí, tá ok? Então, em torno de 70 anos depois de Cristo, o comandante Tito, o imperador romano na época era o Vespasiano, e Jerusalém foi destruída, e o povo judeu foi espalhado pelo mundo inteiro. Cada cantinho do mundo foi um povinho judeu. Cada lugar do mundo foi um povinho judeu. Foram espalhados pelo mundo. Tá? Olha só o que diz a Bíblia. Bíblia. Em Deuteronômio 4:27. Eu, Senhor, vos espalhará entre os povos, pouco em número entre as nações, as quais o Senhor vos levará. Esse texto aqui foi escrito há 1400 anos antes de Jesus nascer. 1400 anos antes de Jesus nascer. Jeremias 31, 7, 8. Foi escrito 600 anos antes de Jesus nascer. Jeremias 31, 7, 8. Diz assim: porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa das cabeças das nações, publicai, cantai louvores e dizei: ó Senhor, salva o teu povo e restaura. Eis que eu os trarei de volta da terra do norte, e os ajuntarei desde os confins da... Deus diz: eu os ajuntarei desde o confim da terra, e com eles os cegos e os coxos, a mulher que está grávida e a que está em trabalho de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Olha o 9, já comecei no 7, vamos para o 9. Virão com choro e com súplicas, os levarei e os farei andar junto a ribeiros de águas, por caminho direto, do qual não tropeçarão, porque sou para Israel um pai. O texto continua.
Olha só, até 1948 não havia Israel. Israel, a nação de Israel não existia. Até 1948 a nação de Israel não existia. Mas o que foi que aconteceu? Eles foram espalhados, lembra que eu te falei? Eles foram espalhados 70 anos depois de Cristo. Eles foram espalhados pelo mundo inteiro. E em 1948 nós temos o pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial. Lembra que os alemães massacraram os judeus, levaram eles para campos de extermínio, em que foram levados para câmaras de gás e exterminados milhões de judeus em câmaras de gás. Aquilo dali causou uma comoção mundial. E foi dado para Israel a oportunidade do povo judaico formar a nação de Israel. Só que quando eles chegaram lá, haviam os palestinos. Era sua casa e eles voltaram lá. Os palestinos haviam ocupado aquele lugar que estava vazio. Olha só, um pouco mais à frente de 1948, nós temos a Guerra dos 6 Dias em Israel. Guerra dos 6 Dias, ele é algo sobrenatural. Por quê? Porque nesse começo de formação do país, da nação de Israel, não havia a estrutura que eles têm hoje. O exército estava incipiente, tudo estava desenvolvendo, tinham poucas pessoas ainda e tal. E o que é Israel? Israel é uma ilha judaica em volta de um mundo árabe islâmico. Então é uma ilhazinha judaica e um mundo islâmico em volta, vários países islâmicos em volta. E houve uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias contra Israel. Esses países se juntaram contra Israel. Então imagina milhares de soldados contra Israel. Israel não tinha condições de vencer aquela guerra. Logística, não tinha condições, em número de soldados, não tinha condições de vencer aquela guerra. O que aconteceu? Houve uma intervenção de Deus. Quer ver? Dá uma olhada no relato desse judeu que ele conta o que aconteceu a respeito. Sério. Nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance, e eles responderam: não pudemos matá-lo porque quando estávamos prontos para atirar, de repente apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Outro grande milagre aconteceu no Sinai, quando um soldado israelense que tinha perdido a sua unidade e estava sozinho, de repente viu uma unidade militar de milhares de egípcios. Eram milhares de egípcios. Quando eles o viram, ergueram as mãos e, de mãos erguidas, andaram até ele, prontos para serem aprisionados. Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Eles os seguiram até a unidade principal da qual ele havia se perdido. Ao chegar à unidade, sua unidade ficou chocada. Eles não podiam acreditar. Um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a um soldado israelense? E eles responderam: ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares e milhares de anjos, com armas em suas mãos, prontos para atirar. E eles disseram:
Estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus. Então, olha só, o que aconteceu foi uma intervenção divina, porque não é a sua palavra, não é a minha palavra, é Deus que ele pega e diz assim, olha só, o que Deus diz em Deuteronômio 30, Deuteronômio 4:30, quando estiveres em angústia e te alcançarem todas essas coisas, então nos últimos dias, voltares para o Senhor teu Deus e ouvires a sua voz, porque misericordioso, 31, porque misericordioso é o Senhor seu Deus, não te deixará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a vossos pais. Então, esse concerto, esse trato que Deus jurou aos pais dele, por isso que é refeito a nação de Israel. Deus tem uma palavra, e para Deus cumprir essa palavra, mesmo que havia uma defasagem muito grande de soldados, de logística, Deus intervém com seus anjos. A gente viu claramente nesse relato. E vários pastores, eles se converteram, eram árabes islâmicos ali, e se converteram através desses relatos aí, pastores que dizem assim, não, a gente viu o anjo e tal. Talvez isso saia um pouco da casinha, mas olha só, são textos de 1400 anos antes de Jesus, são textos de 600 anos antes de Jesus, falando do que está acontecendo hoje. Israel é assim, Israel não é nada e Israel é tudo. Calma, eu vou te explicar. Israel, mundialmente falando, é uma formiguinha. Israel é do tamanho do Sergipe. Sergipe é o menor estado brasileiro. Israel é do tamanho do Sergipe. Israel é muito pequeno, Israel. Só que Israel é tudo. Israel é uma potência. Quando eu estava em Israel, eu ficava maravilhado assim, olhando as plantações verdes sobre o deserto. Alta tecnologia, irrigação no deserto sendo feita com alta tecnologia, plantios no meio do deserto. O povo de Israel, ele sobressai a média mundial de inteligência. Eu vou te dar um exemplo. 20% dos prêmios Nobel no mundo, 20% dos prêmios Nobel do mundo pertencem a judeus. Aí você fala assim, sim, grande coisa. Não, deixa eu te explicar. Israel, em porcentagem, nós temos aí quase 8 bilhões de pessoas no mundo, Israel é 0,2% da população mundial, 0,2% da população mundial, quase zero, é quase que inexistente da população mundial, e no entanto tem 20% dos prêmios Nobel no mundo. Eles exportam tecnologia para o mundo inteiro. Israel é uma potência. Você não faz ideia. Qual que é o problema de Israel? Qual que é o problema? Eu vou te falar o problema de Israel. Israel é um irmão nosso rebelde a Deus. Rebelde a Deus. Quantas vezes Israel adorou outros deuses e vai lá Deus e conversa novamente com Israel e traz Israel de volta e vai fazer concerto com Israel, tá? Olha só, Zacarias 9:9. Eu coloquei a Bíblia aqui porque assim, você lê a palavra e você vê que está escrito na Bíblia o que está acontecendo hoje. Zacarias 9:9 diz assim: Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, junto o Salvador, pobre
Olha só, a Bíblia fala pobre e montado sobre um jumentinho. Como Jesus vem? Pobre e montado sobre um jumentinho, um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então olha só, o Salvador Jesus Cristo, ele se humilhou. Deus se fez homem e veio como pobre. Isso daqui foi escrito, Zacarias, ele foi escrito 500 anos antes de Jesus nascer. Então os judeus, eles tinham conhecimento que estava vindo o Salvador, justo, o Salvador, só que ele viria pobre. E adivinha o que acontece? Os judeus rejeitam Jesus. Na sua maioria, na sua plenitude, os judeus rejeitam Jesus. Um ou outro gato pingado, uma ou outra exceção, aceita Jesus, mas a maioria rejeita. Olha só o que diz João 1, 11, 13. Diz assim: veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Os judeus não quiseram Jesus. Veio pobre, veio humilde. Mas, aqui diz: mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de tornarem filhos de Deus. Você crê no nome de Jesus? Você crê que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou? Se você crê, você tem direito de ser chamado filho de Deus. Olha, João continua dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só, se você escolheu Jesus, isso daí partiu do seu coração. Você acha que você escolheu, mas a Bíblia diz que Deus te escolheu, mesmo antes de você nascer. Ele te escolheu. É um privilégio para nós. Reconhece o nome de Jesus e santo ele é, perfeito ele é. Nós não, mas ele é perfeito. Bom, olha só, eu vou colocar algumas imagens aqui. Então, terceiro templo, eles estão prevendo a construção para a Páscoa do ano que vem, Páscoa de 2024, tá? Por que a construção do terceiro templo é tão importante? Olha só, os judeus ainda continuam esperando o Messias. Eu tive a oportunidade de trocar umas ideias com os caras e a gente conversou um pouco e tal. E olha só, os judeus, eles estão esperando o Messias. Eles estão esperando o Messias. Eles não reconheceram que Jesus foi o Messias. Eles esperam outro Messias. Adivinha quem que estão esperando aparecer? Não, essa é minha conjectura. O anticristo, o governo mundial. Ele está às vésperas. Ele está às vésperas. Olha só, moeda única, um ecumenismo. O próprio Papa já vem pregando esse ecumenismo, a junção de todas as religiões, não é? É um governo único. A gente já está vendo uma legislação mundial nascendo. Então, é a formação do governo mundial. Para que precisa do terceiro templo? Vamos Bíblia novamente. Segunda, isso daqui, às vezes a gente se preocupa com matéria de vestibular, às vezes a gente se preocupa com entrevista de emprego, às vezes a gente se preocupa com coisa tão pequena. Isso daqui é o teu entendimento para a vida eterna. Segunda Tessalonicenses 2, 1, 4. Diz assim: irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, ninguém vos engane.
porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição. Olha o 4 que diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então vamos lá. Para que o anticristo sente no lugar santo, no santuário, você tem que construir o templo. Sem templo, ele vai se assentar no lugar santo como? E olha só, para você construir o templo em Israel, você tem que ter Israel. Então, em 1948, nós temos a criação do país, da nação Israel. E agora nós estamos nos preparando para a construção do terceiro templo, aonde vai se assentar aquele que diz que é Deus, mas não é Deus, é o anticristo, o filho da perdição. Tomem cuidado para não confundir essa passagem, porque ali é tribulação com arrebatamento. Para vir o anticristo, você tem uma passagem de eventos, mas arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Mateus 24, 38 diz assim: nos dias do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Olha só o que diz a Bíblia, aí no versículo 40. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será deixado e o outro levado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isso. Olha o 43. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos espera. Olha só, essa passagem, ela diz a respeito do arrebatamento. É no abrir e no piscar de olhos. É rápido, o arrebatamento é rápido. O que você precisa para participar do arrebatamento? Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Domingo, em vez de assistir Netflix, vá à igreja, procure uma igreja idônea. Ainda existem igrejas idôneas, nem toda igreja que você vê é teologia de prosperidade, é cara massageando o teu ego. Não, existem igrejas sinceras, com pastores sinceros, que buscam a Deus de todo o coração. Busque essas igrejas. Adquira o hábito de assistir filmes evangélicos, adquira o hábito de dar uma lida na Bíblia, dobre o seu joelho antes de dormir. A Bíblia diz que haverá pessoas com azeite em suas lâmpadas e pessoas sem azeite em suas lamparinas. Tenha azeite, busque a Cristo. Ninguém é salvo porque merece. Olha só, eu sou igual a você, eu tenho falhas e defeitos. É a misericórdia de Cristo sobre a minha vida. Ele é bom, Ele é perfeito. Deus é bom, Deus é perfeito. Clame a misericórdia dEle, busque-o. Porque quem ficar para a tribulação, eu já falei para Deus. Eu falei, Deus, me coloca, Senhor, no campo missionário para a África. Me coloca, Senhor, para a Índia, me coloca onde o Senhor quiser, Pai. Eu limpo o banheiro de igreja, não tem problema, mas eu não quero ficar para a tribulação, porque serão tempos tão terríveis que a Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá tempos tão terríveis. Poucos serão aqueles que serão salvos na tribulação, poucos, e sob duras penas. Por enquanto,
A gente buscou a Cristo, dobrou o joelho, clamou, cantou um hino evangélico. É a misericórdia do Pai. A gente é salvo. A gente é salvo. Tem coisas incríveis para nós. Nós estamos voltando para a casa do nosso Pai. Quem nos fez é só reconhecer. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Pai. Senhor, entra na minha vida. Esse é o nosso Deus. Olha só. Sobre Israel, ainda vai haver um conserto. Deus ainda vai chamar Israel para conversar. Olha só o que diz Romanos 11, 23 ao 27. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, olha só, tá falando a respeito dos judeus, se eles não permanecerem na incredulidade, porque 97% dos judeus não aceitaram a Cristo, 97%, quase 100% não aceitaram a Cristo, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertar. Então eles estão fora de Deus, eles precisam aceitar a Cristo. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, olha só, zambujeiro é uma oliveira rústica, de baixa qualidade, que os frutos não são de boa qualidade, eles são enxertados na oliveira pura, que somos nós somos enxertados, nós somos os gentios, nós não somos filhos judeus, nós somos filhos adotados. Como a gente aceita Jesus, a gente tem o mesmo direito à herança. O Pai é misericordioso e bom. Você aceita Ele como Pai. Jesus, Tu és meu Pai. Ele te aceita como filho. Busque-o. Estamos vésperas de arrebatamento. Olha só. Paulo continua dizendo: porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Olha só, todos nós temos de aceitar a Cristo. Não interessa se você é judeu, se você é palestino, se você é russo, se você é alemão, americano, polinésio, brasileiro, paraguaio, não interessa. Aceita Cristo como seu Salvador. Aceita Cristo, porque Ele morreu na cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Ele é misericordioso e bom. A todo aquele que busca Ele, Ele está disposto a ouvi-lo. Mas é aqui, nessa vida, é o nosso teste. Eu gostaria de fazer uma oração por você que está ouvindo esse vídeo. Você pode consultar depois esses versículos que eu te dei, dar uma pesquisada por conta própria. Mas está aqui, escrito na Bíblia, tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Nosso Deus, nosso Pai, entra, Senhor, do Teu maravilhoso Pai. Senhor, refrigere sobre o espírito de cada um, ó Deus. Senhor, dê entendimento, ó Pai. Senhor, que os cristãos se tornem mais cristãos, que tenham mais fé, ó Pai. E aqueles, Senhor, que ainda não foram alcançados, Pai, que o Senhor, com o Seu Espírito Santo possa convencê-los, porque o Senhor é misericordioso e bom. Se somos abençoados, é graças à Tua misericórdia, porque nós não somos merecedores, mas Tu és bom, Pai. Senhor, nos melhora a cada dia, e que estejamos prontos, Senhor, para esse arrebatamento que há de vir. Nós lhe pedimos, nós lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém.